farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar as boas-vindas à 67ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é a tragédia da imoralidade. A chamada revolução sexual, que começou sensivelmente há 5 décadas atrás, com promessas de liberdades sexuais novas e libertadoras, deixou atrás de si, ao contrário do que foi propalado então pelos seus defensores e promotores, um quadro de destruição moral que tem minado o tecido e fundação da nossa sociedade. Ao ser desprezado o que foi consagrado anteriormente como restrições puritanas das gerações anteriores, os anos 60 e os anos 70 lançaram uma nova era de experimentação sexual. A revolução sexual, que foi inaugurada publicamente e com grande pompa com o chamado Summer of Love, Verão de Amor, em 1967, em São Francisco, nos Estados Unidos, prometeu uma era iluminada de moralidade sexual. A realidade, porém, é que trouxe uma calamidade trágica e um enorme pesadelo que se abateu sobre a geração atual. A nova forma de pensar dizia que os jovens viverem juntos sem casamento não era realmente um problema. Também dizia que o divórcio não era assim tão mau e prejudicial quanto se pensava. Também se afirmava que a promiscuidade não representava qualquer perigo claro e presente para a unidade familiar. Dizia-se, já então, que a atração por pessoas do mesmo sexo era perfeitamente normal. A própria pornografia também não era motivo de preocupação, mas na realidade toda uma indústria desenvolveu-se em torno da sua sedução contaminadora. 50 anos depois podemos ver que os resultados têm sido mesmo funestos e catastróficos. Em muitos aspectos a família na sociedade atual está completamente irreconhecível, devido a essa revolução sexual que deixou atrás de si um rastro de destruição completamente devastadora. Em determinados segmentos da nossa cultura, uma já significativa percentagem de crianças tem nascido de pais solteiros, vivendo em famílias monoparentais. São mesmo já muitas as crianças de hoje que vivem em famílias com apenas um dos pais. Os demógrafos prevêem que com a idade de 18 anos, quase 50% de todas as crianças terão vivido com apenas a mãe ou com apenas o pai. Quase metade de todos os casamentos terminam em divórcio. E os dados mostram que os casais que vivem conjuntamente antes do casamento são ainda mais propensos a separarem-se. Alguns estudos mostram que a proliferação da pornografia disponível na internet tem contribuído muito para a taxa do declínio do casamento. As liberdades prometidas pela revolução sexual, ao contrário do que muitos esperariam, deram lugar a um agravamento como nunca visto da prisão e da escravidão do pecado. A tentativa de se desprezar a contenção moral só tem aberto escancaradamente as portas aos instrumentos destruidores e mortíferos que Satanás tem à sua disposição e tão bem sabe usar. Nota o que a Bíblia diz há muito tempo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. A praga da imoralidade tem varrido de tal modo a nossa sociedade e toda a sociedade que não há praticamente nenhum lugar onde a sua influência corrosiva não seja sentida. O alcance penetrante e moral dos populares mídia, que promovem ativamente todo o tipo de conduta sexual imprópria que se possa imaginar, atacam constantemente os valores bíblicos da piedade, da verticalidade. A Bíblia é clara quando avisa solenemente: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu estas palavras em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 5. Hoje, o que a nossa sociedade parece valorizar mais é a liberdade de fazer o que queremos, desde que tal nos faça sentir bem. Se alguém tenta impedir-nos de fazer o que queremos, mesmo quando o que queremos é destrutivo para nós mesmos e para os outros, é ridicularizado, é difamado e até mesmo achincalhado. Porém, as leis e os mandamentos de Deus são dados para o nosso bem, não para o nosso mal. A sexualidade é uma dádiva de Deus para ser usada dentro das suas restrições sábias. Nunca nos esqueçamos que são como os diques que impedem que os rios caudalosos causem inundações destrutivas.
sabe que a palavra de Deus e os caminhos de Deus estão concebidos para manter os nossos pensamentos, paixões e desejos dentro de margens piedosas. São para o nosso bem, não para o nosso mal. Visam proteger-nos e não cercear-nos a liberdade, restringir-nos, reprimir-nos, ao contrário do que pregou os falsos profetas da imoralidade. O corpo, diz a Bíblia, não é para a imoralidade sexual. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 6 e versículo 13. Disse ele, o corpo não é para a imoralidade sexual, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os nossos corpos, que um dia serão corpos redimidos, glorificados, os corpos dos que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador, são feitos por Deus e para Deus. Desprezar o seu projeto é, em essência, cometer o pecado da idolatria, como se de um prémio se tratasse, e deleitarmos-nos com o que Deus odeia. A nossa cultura, como as culturas antigas que acabaram por ser destruídas em grande parte devido à sua própria depravação moral, tem sido severamente enfraquecida e desvirtuada. A unidade familiar comprometida com a verdade e preceitos da Bíblia já foi a base e espinha dorsal da nossa sociedade. Esse modelo é agora, infelizmente, a exceção, já não mais a regra. Mas saibamos que a história mostra e ensina que a queda de todas as civilizações deu-se com a sua queda prévia na imoralidade. Sim, a imoralidade foi sempre antecessora da queda de todas as sociedades. Nós sabemos que nos tempos do fim, em que estamos no limiar, este mundo caracterizar-se-á pela escalada da violência e da imoralidade sexual de forma desenfreada. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17 e 18, o último livro da Bíblia, que a futura Babilónia representa a grande prostituta da terra. Esta destaca-se, diz a Bíblia, pela busca desenfreada por prazeres sensuais. É curioso como Babilónia é chamada prostituta. A Bíblia bem mostra, mas os homens em geral estão infelizmente cegos para ver que a terra, quando está prestes a ser julgada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores, torna-se completamente intoxicada por prazeres devassos. Nota o que está escrito na Bíblia. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, da prostituição de Babilónia. Lemos isso em Apocalipse 18:3. Quando Cristo estiver prestes a voltar à terra, brados de triunfo soarão quando multidões no céu disserem, e cito o que está escrito, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, 1 e 2. Será que tu vais ignorar isto? A única resposta que eu conheço para qualquer sociedade, em qualquer época, que padece do mal da imoralidade, é a poderosa palavra de Deus que foi dirigida a Tiatira, que aparentemente tolera a permissividade sexual que se espalha e corrompe todo o seu tecido. Está escrito assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Irá ser esta a tua história? Espero que não. Ore nesse sentido. Ainda há tempo para o arrependimento. É por isso que Jesus está a atrasar o seu retorno. Diz a Bíblia, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, como nós lemos na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e versículo 9. Queres ser um dos que fazem jus a estas palavras? A minha oração é que não recuses esta oferta enquanto ainda há tempo. A Bíblia é muito clara quando diz, e eu enfatizo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos, capítulo 16, versículo 31. Que assim seja. É o farol